Olá, meus aluninhos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, a gente vai começar agora um assunto novo nesse terceiro bimestre virtual que a gente está tendo, né? Um assunto chamado de logaritmos. Tem gente que se desespera, que ouviu falar do amigo que está no segundo ano, no terceiro, que, nossa, logaritmo é super difícil. Gente, não é, tá? É tranquilo desde que você estude e se empenhe. Você vai ver que é uma matéria sequencial, que nós vamos evoluindo com a matéria aí durante esse mês agora, mas é importante que você preste bem atenção, tá? Primeira coisa que você tem que saber, logaritmo é uma operação matemática. Assim como você tem a operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz, tem a operação logaritmo. E para que serve a operação logaritmo, professor? A operação logaritmo serve para descobrir o expoente da potência. Tá? Eu vou descobrir qual é o expoente da potência. Então, esse número que está aqui embaixo, ele é a base da potência. Tá certo? Então, ele é chamado de base do logaritmo também. Então, o A é chamado de base. O N é justamente a potência, ou seja, o resultado do logaritmo. Vou chamar de resultado. Tá? Que é a potência. E o B é o resultado da potência, que nós chamamos, no caso de logaritmo, de antilogaritmo. Ou logaritmando, tá? O fato é que se eu pegar a base e levar ao resultado, o resultado desta potência vai dar sempre o antilogaritmo, tá certo? Poderia até escrever assim, ó, tá? Poderia escrever assim, que a base A elevado a N é igual ao antilogaritmo, que é B. Então, calcular um logaritmo é descobrir qual é o valor do expoente da potência. Um número elevado a qual expoente que dá esse resultado. Calcular um logaritmo é descobrir qual é o expoente da potência. A base está aqui, é chamada de base até no logaritmo, né? Base da potência, tá? O resultado que eu tenho, que é o expoente da potência, é o resultado do logaritmo. E esse b que aparece aqui é chamado de antilogaritmo, que é, na verdade, o resultado da exponencial que você faz, da continha exponencial que você faz. Então, por exemplo, se eu pedir para você calcular o logaritmo na base 2 de 8, o que é que eu estou te perguntando? Eu estou te perguntando 2 elevado a qual expoente que dá 8 como resultado? Você vai dizer, professor, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 3. Então, o resultado desse logaritmo aqui é 3, porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Tá certo? Vamos ver outro exemplo. Logaritmo na base 3 de quanto que dá 81? 3 elevado a quanto que é 81? Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, 4, né? 3 elevado a quarta vai dar 81. Então, logaritmo na base 3 de 81 é 4. Então, o que é calcular um logaritmo? É calcular o expoente da potência que está aqui na base. Esta base elevado a este resultado, que é o que eu estou calculando efetivamente no logaritmo, tem que dar o número que aparece aqui, o antilogaritmo. Então, você tem o valor da base e você tem o resultado da potência. Você quer calcular o expoente. 3 elevado a quanto que dá 81? 4. 2 elevado a quanto que dá 8? 2 elevado ao cubo dá 8. Calcular um logaritmo é calcular o expoente de uma potência. Tudo bem? Beleza? Veja que não é tão difícil, tá? É uma operação matemática que serve para calcular o expoente de uma potência. Tudo bem? Muito bem. Eu vou definir aqui uma condição de existência. Condição de existência dos logaritmos. Para dar uma facilitada. Tudo bem? Qual que é essa condição de existência, professor? A base
vai ser sempre um valor positivo. Por que isso? Se eu colocar uma base negativa, você sabe que o número negativo elevado a um expoente pode ser positivo ou negativo, né? Tipo, menos 2 ao quadrado é 4, agora menos 2 ao cubo é menos 8. Para evitar esse problema, a base vai ser sempre positiva. Já facilita um pouco a vida. E como a base vai ser sempre positiva, o antilogaritmo também. Porque se você eleva um número positivo a qualquer expoente, o resultado é positivo. Qualquer número positivo elevado a qualquer expoente dá resultado positivo. Tudo bem? Então a base tem que ser maior que zero, o antilogaritmo tem que ser maior que zero, e também a base não pode ser 1. Por que a base não pode ser 1? Porque se eu colocar 1 aqui, 1 elevado a qualquer valor não daria o próprio 1? Então se eu coloco 1 aqui, o resultado eu sei que é 1. Mas aqui poderia ser qualquer expoente, porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então para evitar esses problemas, a base tem que ser um número positivo. Consequentemente, o antilogaritmo será um número positivo, porque é o resultado da potência. E a base também não pode ser 1. Porque se a base for 1, eu posso ter qualquer resultado. 1 elevado a qualquer número é sempre igual a 1. Tudo bem? Então, repetindo, calcular o logaritmo é calcular o expoente de uma potência. Esse número que aparece aqui embaixo é chamado de base do logaritmo. O n é o resultado, é o logaritmo propriamente dito, que é o expoente da potência. E o b, que é o resultado da potenciação, é o antilogaritmo, tá? A base elevada ao resultado dá o antilogaritmo. A base elevada ao resultado sempre dá o antilogaritmo. Então, calcular o logaritmo é descobrir o expoente da potência. Tudo bem? Beleza. Vamos continuar então. Bom, existem algumas consequências da definição que a gente acabou de observar, tá certo? Bom, a consequência mais clara, mais fácil de você enxergar é essa aqui, ó. Se a base e o antilogaritmo forem iguais, quer dizer que o resultado aqui é sempre igual a 1, porque a base elevado a 1 é o próprio antilogaritmo, né? 5 elevado a 1 é 5, 9 elevado a 1 é 9. Então, se a base e o antilogaritmo forem iguais, o resultado é sempre 1. Agora, se o antilogaritmo for 1, eu tenho certeza que o resultado é zero, não importa quem seja a base. Por quê? Porque qualquer número elevado a zero dá 1. 7 elevado a zero, 1. 12 elevado a zero, 1. Então, se o antilogaritmo for 1, o resultado é sempre zero, não importa quem seja a base. Outra que é bem fácil de ver é essa aqui, ó. A na base e aqui o antilogaritmo elevado a n. A elevado a quanto que dá A elevado a n? Ora, A elevado a n é igual a A elevado a n, certo? Então, se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2 ao cubo, o resultado disso aqui é 3, porque 2 ao cubo é igual a 2 ao cubo. Na verdade, essas três primeiras são bem tranquilas da gente observar, né? A mais interessante é essa aqui, ó. A elevado ao logaritmo na base A de B igual a B. Veja, eu tenho aqui uma potência cujo expoente é um logaritmo e cuja base do logaritmo do expoente é igual à base da potência. O resultado desta conta inteira é o antilog do logaritmo. Então, pode aparecer no vestibular assim, ou no PSS. 7 elevado ao logaritmo na base 7 de 3. Quanto que dá essa conta? Ora, como a base da potência é igual à base do logaritmo do expoente, o resultado disso é o antilog, ou seja, é 3. Se aparecer assim, 11 elevado ao logaritmo na base 11 de 5, quanto que dá isso aqui? 5. Tá certo? É bem fácil de verificar, mas esse número tem que ser exatamente igual a esse. Beleza? Aí você podia me perguntar agora assim, mas professor, de onde que veio essa propriedade aqui? Ora, vou escrever o seguinte assim, ó. Imagina que isso aqui é uma igualdade verdadeira, tá? Log na base A de B é igual ao log na base A de B. Concordam? É uma igualdade simples, né? O primeiro membro é exatamente igual ao segundo. Tá, e se eu aplicasse aqui a definição de logaritmo? Ou seja, a base elevada ao resultado, que é tudo isso, isso aqui é o resultado, tá certo? Tem que ser igual ao antilogaritmo. Então, teria aqui A elevado ao logaritmo na base A de B é igual a B. Então,
essa quarta consequência veio daqui, de uma igualdade simples. Log na base A de B igual a log na base A de B. Então, se eu aplicar a definição para o primeiro log, a base elevado ao resultado é igual ao antilogaritmo. E é por isso que eu posso sempre afirmar que isso é verdadeiro. Tudo bem? Então, essa consequência da definição é uma consequência bem interessante. Uma vez no vestibular do IPG apareceu para calcular da seguinte forma. Resolva isso aqui, ó. 9 elevado ao logaritmo na base 3 de 2. O que está um pouquinho diferente aqui? Um pouquinho diferente está que a base da potência não é igual à base do logaritmo do expoente. Então, nesta condição, eu não poderia aplicar essa quarta consequência da definição. Porém, você pode fatorar o 9, não pode? Se você fatorar o 9, você não encontra 3 ao quadrado? Então, vou colocar entre parênteses, né? Porque está fatorando só o 9. E aqui fora continua o logaritmo na base 3 de 2, certo? Agora, eu posso usar uma propriedade das potências e posso jogar esse expoente para dentro e esse para fora. Então, eu ficaria com 3 elevado ao logaritmo na base 3 de 2 ao quadrado, tá? Eu joguei esse logaritmo na base 3 de 2 para dentro e o expoente 2 para fora. Porque aqui eu faço aparecer essa quarta consequência, porque agora a base da potência é igual à base do logaritmo. Então, o resultado dessa parte interna aqui, ó, essa parte de dentro, vale quanto? Vale 2. Então, fica 2. 2 elevado ao quadrado que ficou ali fora. E 2 elevado ao quadrado dá quanto? Dá 4. Então, essa é uma pequena variação dessa quarta consequência da definição que apareceu já no PSS da UEPG, tá certo? Essa quarta consequência ela costuma aparecer bastante nos vestibulares e no PSS da UEPG. As 4 são importantes, é que as 3 primeiras são mais óbvias. A quarta que é um pouquinho mais trabalhosa, tem essa questão de aparecer isso aqui numa prova, você tem que saber quanto que vale, né? Esse valor aqui. Mas não é uma coisa assim do outro mundo também, tá? Porque até a definição disso não é tão difícil de entender de onde que veio. Tudo bem? Beleza? Então, essas consequências da definição são importantíssimas. Ok? Bom, mas existem 2 bases de logaritmos que são as mais usadas em exercícios. São as que aparecem na calculadora, tá certo? Uma é a base chamada base decimal, que é quando o logaritmo está na base 10. Logaritmo na base 10 de 7, por exemplo. 10 elevado a quanto que é 7? Até não é um número exato. Existe esse número? Existe. Não é um número exato, é um número irracional, inclusive, mas existe, tá? O detalhe é que quando a base é 10, nós não precisamos escrever a base do logaritmo. Nós escrevemos somente assim, ó, logaritmo de 7. Então, quando eu estou fazendo um exercício de logaritmo e a base não aparece, é porque a base é 10. É o mesmo princípio da raiz quadrada, né? Na raiz quadrada você não coloca o índice da raiz 2. Você sabe que quando não aparece o índice da raiz, o índice é 2. O logaritmo é a mesma coisa para a base 10. Está fazendo um exercício de logaritmo e não aparece a base, não é que eles esqueceram de colocar a base. É que quando não aparece a base, eu tenho certeza que a base é 10. Tá certo? A gente vai estudar mais para frente um pouco os logaritmos não exatos. Tá? A gente vai precisar de algumas propriedades operatórias para poder trabalhar com os logaritmos não exatos. Mas é um segundo momento do assunto. Tá? Esse primeiro momento é só mostrando para você que são as bases mais usuais. Então, você pega a calculadora do teu celular, por exemplo, ela vai ter a tecla log, mas não diz a base. Se tem a tecla log, é porque é log na base 10. Tudo bem? Tem uma outra base que é usada muito na engenharia, que é a base neperiana. Neperiana. Existe um número chamado número de Napier, que vale aproximadamente 2,71. Não precisa nem decorar isso, tá? É um número irracional, tem um desenvolvimento através das sequências de Fibonacci para descobrir por que esse número vale aproximadamente 2,71. Vamos dizer assim que ele é parente do π, né, que a gente usa lá na geometria, na trigonometria, que vale aproximadamente 3,14. Esse número, então, é chamado de número de Napier. Não precisa decorar o valor.
Se você precisar do valor dele numa prova, a prova tem que informar o valor do número. Tá? Então, não precisa decorar que é aproximadamente 2,71, apenas que é um número neperiano. Até o que acontece é que quando a base é neperiana, o logaritmo na base neperiana, logaritmo na base e de 7, por exemplo, a gente não escreve desta forma. A gente escreve assim, ó, ln de 7. Tá? Então, se aparece escrito ln, o que quer dizer ln do número? Logaritmo na base e, sendo que e é o número de Napier. Tá? É a chamada base neperiana. Na calculadora de alguns de vocês vai ter o ln. Algumas vai ser como segunda função da tecla log. Tá? Tem a tecla log e a segunda função que é em cima tem a tecla ln. Então, são os dois logaritmos que são usados no cálculo em geral. Logaritmo na base 10 e logaritmo na base neperiana. Tá? Então, quando não aparece escrito a base, é porque a base é 10. Log, só o número, a base é 10. Quando aparece escrito ln, é porque é logaritmo na base e. Tá? Não precisa decorar, mas só saber que esse aqui é o número de Napier. São as bases mais usuais no estudo dos logaritmos. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplo de um exercício bem interessante de logaritmos para começar. Eu quero que você calcule o valor do logaritmo na base 1/2 da raiz cúbica de 16. Você fala assim, professor, é de cabeça. Não vou saber, nem eu. Não tem como você saber de cabeça esse valor, né? Mas o que eu observo? Aparece um 2 aqui embaixo da fração, em cima é 1. Aqui aparece 16, que é múltiplo de 2. Então, quando tem essa conveniência de eu conseguir deixar esse número que está na base e o antilogaritmo numa base comum, vou fazer o seguinte, eu vou igualar esse exercício a um x, a uma incógnita, que é o valor que eu quero descobrir, e vou aplicar a definição de logaritmo para descobrir o exercício, ou seja, a base elevada ao resultado tem que dar igual ao antilogaritmo, tá certo? Então, se eu aplicar a definição, vai ficar assim, ó, 1/2 elevado a x é igual a raiz cúbica de 16. Tudo bem? Então, eu apliquei a definição de logaritmo, a base elevada ao resultado é igual ao antilogaritmo, certo? E transformei o meu exercício de logaritmo, na verdade, num exercício de equação exponencial do primeiro tipo. Eu vou conseguir igualar as bases. Veja, se eu passar esse 2 elevado para cima, eu sei que o expoente do 2 é 1, né? Então, vai ficar assim, 2 elevado a menos 1 elevado a x é igual, e se eu fatorar o 16 em base 2, eu sei que 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. Tudo bem? Então, 2 elevado a 1 passou para cima, 2 elevado a menos 1. E aqui eu fatorei o 16, que deu 2 à quarta. Então, aí o que eu vou ter? Eu vou ter aqui 2 elevado a menos x, menos 1 vezes x é menos x, igual a 2 elevado a 4/3, né? Então, eu usei a propriedade da potência, multipliquei menos 1 por x, deu menos x, e aqui eu transformei a raiz num expoente fracionário, onde o índice da raiz passa a ser denominador do expoente. Não igualei as bases? Igualei. Então, corta fora as bases e iguala os expoentes. Menos x igual a 4/3, multiplica tudo isso por menos 1, né? E o x será igual a menos 4/3. O resultado, repare que pode ser um número negativo, sim. Né? Que não pode ser negativo é a base e o antilog. Mas o resultado pode ser negativo sem problemas. Então, esse é um tipo de exercício muito comum, que você observa que tanto na base como no antilogaritmo você consegue fatorar no mesmo valor, né? Base 2 no caso. Então, eu consigo transformar esse logaritmo aplicando a definição numa equação exponencial do primeiro tipo e pelas propriedades das potências eu consigo chegar no resultado. Então, é um exemplo clássico de um exercício de vestibular ou até mesmo de PSS envolvendo somente a definição do logaritmo. Vamos lá para um segundo exemplo, um exemplo 2. Tá? Eu quero calcular o valor do logaritmo na base 0,2 de 125. Como é que eu vou fazer isso, moçada? Então, mesma coisa. Eu vou igualar a x, tá certo?
e vou aplicar a definição de logaritmo. A base elevada ao resultado tem que dar igual ao antilogaritmo. Tudo bem? Então, vamos lá. 0,2 elevado a x é igual a 125. Bom, esse 0,2 é um número decimal. Vamos transformar ele numa fração. Então, 0,2 é a mesma coisa que 2 dividido por 10, já que é uma casa só depois da vírgula, fica 10 embaixo. E se eu simplificar o 2 décimos, cortar em cima e embaixo por 2, vai dar 1 quinto. Tá certo? Então, aqui eu poderia colocar 1 quinto elevado a x igual, e aí eu fatoro 125. E se eu fatorar o 125, o que eu vou encontrar? 5 elevado ao cubo. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125, certo? Então, 5 ao cubo. Passe esse 5 que está embaixo para cima, não esqueça que quando o expoente não aparece, o expoente é 1. Então, se eu passar para cima, fica 5 elevado a menos 1 elevado a x. É igual a 5 ao cubo. Menos 1 vezes x é menos x, 5 elevado a menos x, igual a 5 elevado ao cubo. Corta a base, menos x igual a 3, multiplica por menos 1, x igual a menos 3. Tá certo? Beleza? Então, são dois exemplos básicos de exercícios que envolvem a questão da aplicação da definição, transformando o logaritmo numa equaçãozinha exponencial do primeiro tipo. Ok? Nesse terceiro exemplo, veja que eu tenho uma expressão que eu quero calcular com os valores de logaritmos. Mas para resolver esse problema dessa expressão, eu vou usar, primeiro, aquela quarta consequência da definição, né? 13 elevado a log na base 13 de 4, como a base da potência é igual à base do logaritmo do expoente, o resultado disso tudo aqui é o antilog, 4. Mais, logaritmo na base 9 de 1, se o antilogaritmo é 1, não importa quem é a base, isso aqui é sempre igual a quanto? A 0. 9 elevado a 0, eu sei que dá 1. E aqui é um logaritmo exato. Logaritmo na base 6 de 36. 6 elevado a quanto que dá 36? 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Portanto, esse aqui dá 2. Então, 4 mais 0 menos 2 é igual a 2. Veja que exercício bem simples esse. Tá certo? Aqui você poderia também ter um exercício onde você poderia separar os três logaritmos da expressão, calcular cada um deles em separado e depois voltar com o resultado na expressão. Tá? Também é um exercício comum que a gente vai ver agora no exemplo número 4. Então, nesse exemplo número 4, o que eu tenho? Eu tenho uma subtração de dois logaritmos, tá? Que eu tenho que fazer o cálculo separado dos dois. Então, vamos dividir aqui. Vamos lá. Primeiro, eu vou calcular o logaritmo na base 0,25 de 4. Vou chamar isso aqui de x. Beleza? E aí, vou aplicar a definição aqui. A base elevada ao resultado tem que dar igual ao antilogaritmo. Tá legal? Então, 0,25 elevado a x é igual a 4. Agora, 0,25 é quanto? Ora, vou colocar aqui no finalzinho. 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. São duas casas depois da vírgula, por isso que fica sobre 100. Que simplificando por 5, vai dar 5 sobre 20, por 5 de novo vai dar 1 quarto. Então, na verdade, isso aqui é 1 quarto elevado a x, que é igual a 4. Aqui é 1 quarto elevado a 1, que se eu passo para cima fica 4 elevado a menos 1, vezes x, 4 elevado a menos x igual a 4. Posso cortar fora o expoente, menos x igual a 1, que é o expoente aqui do 4, multiplica por menos 1, x é igual a menos 1. Tudo bem? Beleza? Então, esse 4 foi para cima, ficou expoente negativo, menos 1. Menos 1 vezes x, menos x. Igual a 4 elevado a 1. Então, corta fora as bases. Quando não aparece o expoente, você sabe que é 1, né? Por isso que apareceu esse 1 aqui. Aí, multiplica por menos 1, inverte o sinal, fica x igual a menos 1. Então, essa primeira parte vale menos 1. E a segunda,
logaritmo na base 1/3 de 9, eu vou chamar de x também, tá? E vou também aplicar a definição. A base elevada ao resultado tem que dar igual ao antilogaritmo. Então, eu vou ter 1/3 elevado a x é igual a 9. Passo 3 para cima, fica 3 elevado a 1, menos 1, né? 3 elevado a menos 1 vezes x, 3 elevado a menos x, e fatoro 9, 3 ao quadrado. Corta aqui, e você vai ter que menos x é igual a 2, multiplica por menos 1, x é igual a menos 2, certo? Muito bem. Então, eu calculei cada um dos dois logaritmos separadamente. Então, vamos colocar na fórmula. Ó, menos 1, que é o primeiro, tá? Menos, que está ali na expressão, menos o segundo, que deu menos 2. Então, menos 1 menos com menos dá mais 2. Resultado dessa expressão numérica é 1. Tá? Repetindo. Peguei o primeiro logaritmo, isolei, igualei a x, transformei numa equação exponencial do primeiro tipo e achei o valor do x. Fiz a mesma coisa para o segundo logaritmo. Isolei, igualei a x, transformei numa exponencial e achei o valor do segundo x. Então, eu pego esse menos 1 aqui e coloco no lugar desse log, e esse menos 2 eu coloco no lugar do segundo log. Menos 1 menos menos 2 para achar o valor da expressão completa. Beleza, gente? Então, essa foi a aula introdutória da parte dos logaritmos. A gente vai fazer nos próximos dias exercícios para aplicar a definição. A base elevada ao resultado igual ao antilogaritmo, que caem sempre na parte das exponenciais do primeiro tipo. E também é para aplicar aquelas consequências da definição que são importantes e que podem aparecer nos vestibulares. Beleza?